E ali, lá em cima, eu acho que ainda tem alguns lugares. Vamos abrir ainda no Salmo 90, igreja. E nós vamos continuar lendo este Salmo. Nós vamos ler os versículos que ainda não lemos. Então, os versículos 12 a 17. E, de uma certa maneira, nós vamos meditar no Salmo todo, mas concentrando principalmente também nesses versículos finais, tá? Salmo 90, versículo 12. Ouça com atenção a leitura da palavra do Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bendito Deus, estamos diante da tua palavra, teus estatutos e ordenanças, que são a lei que o nosso coração tanto precisa. Senhor, que sejamos capazes de, pelo Espírito Santo, pelo agir dele, olhar para esse texto pela lente das boas novas, do cumprimento das tuas promessas em Cristo Jesus, e que aqui encontremos a tua vontade segura para nós, não só em relação àquilo que já passou, mas em relação ao ano que se adianta diante de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso relacionamento com o tempo é uma meditação que a gente sempre vai fazer no fim de ano, não é verdade? Todo mundo vai fazer no fim de ano aquela meditação do tipo, as coisas que passaram e não fizemos, e as coisas que ainda temos para fazer, os votos que fizemos há 5, 10 anos atrás e não cumprimos. Mas eu estava pensando sobre isso essa semana, meus irmãos, e eu fico pensando sobre as expressões idiomáticas que nós temos na nossa cultura, que revelam essa relação engraçada que nós temos com o tempo. Tá? Eu sou um pastor que eu gosto muito de gírias, e eu faço ilustração inclusive com gírias também. Tem duas gírias em relação ao tempo que mostram a nossa inabilidade de lidar bem com os dias em que vivemos. Tá? Uma delas é mais positiva e outra é negativa. A primeira, a positiva, é a seguinte, é a expressão, não vejo a hora. Ok? Não vejo a hora. Não vejo a hora é a expressão que revela a ansiedade que nós temos para que alguma coisa boa que se aproxima aconteça, ok? Então, eu não vejo a hora, por exemplo, quando eu vi a minha esposa hoje cozinhando ao longo desse dia, não vejo a hora de comer aquela sobremesa gostosa que ela está fazendo e não me deixava chegar perto, ok? Então, esse é um exemplo, tá? Não vejo a hora de receber aquela talvez sonhada promoção no trabalho, não vejo a hora de reencontrar alguns parentes, e vou fazer uma viagem para a Bahia, eu tenho uma família que mora na Bahia, quero ver meus parentes com água de coco, sal e areia, certo? Então, nós temos essa expectativa e às vezes até uma ansiedade que a gente tem que controlar no coração. As crianças não veem a hora de chegar o Natal e talvez ganhar aquele presente que o pai falou que ia dar de Natal, e ele disse lá em maio. Para que foi falar em maio? Porque agora o coração da criança está ansioso desde maio até o Natal para receber o bendito do presente, e por aí vai, né? Não vemos a hora. Mas tem uma outra expressão que ela, e me permita dizer, se por um lado a expressão não vejo a hora, ela está dizendo para a gente que o tempo está demorando demais para passar e tem que acontecer logo, ok? Tem uma outra expressão que é o oposto disso, e é a expressão, seguindo o mineirês da minha esposa e da família dela, o trem que não acaba. E o equivalente poderia ser do tipo, está demorando demais para acabar, alguma coisa assim, não é? É quando algum tipo de situação já deveria ter cessado, já deveria ter acabado, o tempo dela já foi tempo demais e nós estamos sofrendo, estamos angustiados, estamos chateados, estamos ansiosos aí agora no sentido realmente negativo da palavra, porque aquela situação não termina. Meus irmãos, e tudo isso tem a ver com o fato de que nós estamos aqui vivendo os nossos dias.
Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles evocam essa ideia da importância de enxergarmos os nossos dias pelas lentes de Deus. Tanto que o versículo-chave dessa perícope, desse envelope de versículos que nós estamos lendo, é o versículo 12. Ele é o versículo que norteia toda essa passagem. Olha aí comigo, de novo, o versículo 12 aí. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E aqui não é somente, meus irmãos, uma matemática, contar os dias do tipo, quantos anos eu vou viver. Mas seria, o hebraico aqui poderia ser o equivalente de, ensina-me, Senhor, a mensurar os meus dias, a entender os meus dias, a compreender o que o Senhor espera de mim nos dias em que eu estou vivendo, a enxergar os meus dias, não pela ótica das minhas preferências, dos meus tempos, das minhas ansiedades, mas à luz do que Deus está fazendo no tempo e no espaço, segundo a sua boa vontade. E não é fácil fazer isso. Não é fácil fazer isso, meus irmãos. É muito difícil para a gente fazer esse exercício de fé, de enxergar o momento e a vida que eu estou vivendo à luz contínua do que Deus está fazendo. Mas esse salmo não dá para correr, esse salmo é sobre isso. E é um salmo de alguém que era especialista e tinha autoridade para falar sobre esse assunto. Um homenzinho qualquer chamado Moisés. Não só um dos principais patriarcas da fé nas escrituras sagradas, mas um homem que provavelmente, quando escreveu esses salmos, estava meio como Salomão ali em Eclesiastes, já no finalzinho de carreira, já nos seus últimos dias, já na hora de passar o bastão para Josué, o seu secretário, que seria o próximo líder do povo de Deus, mas olhando tudo o que aconteceu, e falando, Moisés, eu preciso fazer uma leitura da minha vida pelas lentes de Deus. E meus irmãos, esse texto está mais ou menos dividido aqui dentro dessa perspectiva que eu coloquei para a gente. Ele tem um pouquinho de tudo, ele tem um pouquinho de não vejo a hora, e ele tem também um pouquinho de o trem que não acaba. Mas em todas essas perspectivas, todas elas apontam para a ideia de que os dias em Deus são enxergados sem fim. Então vamos lá, primeiro, meus irmãos, e aqui a minha meditação não é muito longa nessa noite. Primeira coisa que Deus quer ajudar a gente a mapear os nossos dias é o seguinte: Deus é eterno, mas a nossa vida é fugaz. Tá? De novo, Deus é eterno, mas a nossa vida é fugaz. A primeira coisa que Moisés faz nesse texto, quando ele abre o texto, é reconhecer um atributo de Deus e o benefício desse atributo para a gente. Primeiro atributo, eternidade. Olha o versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os próprios montes nascessem e a terra se formasse, e o mundo também, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Poesia boa e poesia para dar nó na cabeça. Como eu falei no sermão da semana passada, toda vez que eu e você formos discutir o atributo da eternidade de Deus, certamente isso vai dar um nó na sua cabeça e certamente vai sair um pouquinho de fumacinha, certo? Porque talvez seja esse um dos atributos mais complexos de entendermos a respeito do nosso Deus, de que de eternidade a eternidade Ele é Deus. É isso que Moisés falou, não é? Agora, meus irmãos, vamos lá, entre eu e você, o que é de eternidade a eternidade? Que cálculo matemático é esse? Vamos lá, vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez no sermão matutino da semana passada. Qual é o início daquilo que é eterno? Faz aí, lá. Deixa sair fumaça da sua cabeça agora é contigo. Qual é o início daquilo que é eterno? Meus irmãos, eu lembro, no seminário, estudando o atributo da eternidade de Deus, alguns anos atrás, e eu lembro de eu virar para o professor no final da aula, meu professor de teologia sistemática, eu falei assim: professor, deixa eu falar a real aqui para você. Eternidade para frente, eu acho que eu até consigo tentar especular, mas eternidade para trás, tenta. Algo que não tem início. Eu e você não temos nem categoria para isso, nem existe. Você pode fazer muita força, o seu cérebro vai pifar, e agora? Estou prometendo para você. Esse é o nosso Deus. Não tem origem, como o R.C. Sproul fala no seu livro Verdades Essenciais da Fé Cristã, ou aquele livro moderno, Todo Mundo é Teólogo. Ele fala o seguinte: é muito difícil você conseguir pensar num Deus que não tem início. Mas esse é o nosso Deus, Ele não é feito por mãos humanas. É isso que o Sproul diz. Aqueles que possuem uma Bíblia de estudo de Genebra, o Sproul faz uma nota teológica lá justamente sobre isso. Deus nunca precisou ser feito.
Mas é nessa perspectiva, meus irmãos, que Moisés está encontrando não somente uma crise filosófica existencial, ele está encontrando algo que conforta o coração dele. Esse eterno Deus de eternidade, eternidade é também o refúgio do seu povo. Antes que Moisés fosse, Deus já era. Depois que Moisés passasse, Deus continuaria sendo. Isso significa que todos os meus dias, nesse momento, todas as dinâmicas que estão acontecendo, e lembra quem era Moisés? Lembra bem quem era Moisés? Na história de Moisés aconteceu muita coisa, né? O hospital dele não foi a maternidade de Brasília, foi um cestinho no Nilo. Ele foi criado pela criação dos inimigos, a família do faraó. Lá pelas tantas, esse homem de dupla nacionalidade, que era hebreu, mas também era egípcio, quando entra lá uma crise que dois estão brigando, ele entra no meio do negócio e assassina um deles. Sai corrido. Quando ele corre lá, ele conhece Jetro, Zípora, e o próprio Deus se auto-revela a ele numa teofania de sarça ardente. E quando Deus se revela a ele, porque você tem que ler esse salmo pensando lá em Êxodo 3,15. E aí a voz vem, tira a sandália, isso aqui é terra santa, e Moisés está ali processando tudo. Quem é o Senhor? Eu sou o que sou. Você conhece qualquer pessoa que o nome próprio dela seja definido por um verbo autoexistente? Incrível isso, né? Você conhece qualquer pessoa? Que o nome dele, a revelação dele, o Yahvé dele, é um verbo autoexistente. Eu sou o que sou, eu sou definido por quem eu sou e por nada mais. Moisés, a vida, a cronologia daquele homem, toda a sua história, toda a sua complexidade, entra em contato com aquele que é. E ainda que no primeiro momento fosse muito difícil, porque aquele que é, manda ele voltar para o Egito, falar com o faraó, 10 pragas na cabeça dele, porque era o povo de Deus. Mas à medida que Moisés vai conhecendo esse Deus na sua história, ele vai registrando para nós a segurança que esse Deus lhe traz. Todos os atos, todos os desígnios, todos os decretos, todas as pragas, todo o maná no deserto, todas as codornizes, toda a água saindo da rocha, toda a serpente de bronze para curar o povo, estava dentro de um plano daquele que é eterno e é o nosso refúgio. Moisés sabia muito bem de quem ele estava falando. O povo era fraco e imutável, Deus era uma âncora segura. E aí o texto de hoje fala isso para mim, para você, ele me convida a entrar nisso. Num Deus que governa todas essas coisas. Veja o que ele diz no versículo 3. Aquele que reduz o homem ao pó e diz, tornai filhos dos homens. O ciclo da vida está nas mãos desse Deus. Um Deus cuja eternidade consegue abarcar todos os anos. Olha o versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Meus irmãos, eu gosto muito das comparações que esse texto fala. Ele fala que, olha só meus irmãos, para Deus, 1000 anos é como se fosse a última madrugada. Ele vai falar que 1000 anos para Deus é como uma enchente que passa. Olha o versículo 5. Tu os arrastas na torrente. 1000 anos é como uma soneca ou como um sonho. Olha aí, olha o que ele diz ainda na continuação. São como um sono. Hoje eu tirei uma sonequinha gostosa hoje à tarde, meus irmãos. Oh, alegria. Foi bom demais. 1000 anos para Deus. Assim. Como a grama. Ele vai falar como a grama, que hoje aparece, amanhã some. Olha o final do versículo 5. Como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Os ciclos passam, as estações passam, o sol se ergue, a chuva vem, o frio vem, a seca vem, tudo segue o seu ciclo, mas Deus continua o mesmo, e isso automaticamente deveria trazer para mim e para você segurança. Segurança. Então a gente tem que ser um pouquinho mais específico para doer um pouquinho mais em mim e você, meu irmão. Um pouquinho mais. Nós estamos vendo aí, amanhã é dia do Senhor e tem posse de presidente novo. E aqui, novamente, eu não vou entrar, eu nunca faço isso aqui no púlpito, eu não fico entrando em análises políticas, eu não faço isso. Mas é esse evento, nesse momento, seja para aqueles que apoiaram ou não, para aqueles que votaram a favor ou não, que está transtornando a sua forma de pensar do hoje para amanhã. Mas o texto da palavra de Deus fala, para com isso! Para com isso! Porque de eternidade a eternidade, aquele que é Deus tem sido o nosso refúgio. Então descansa no Senhor, meu irmão, minha irmã.
É o que a palavra de Deus está dizendo. E me permita ir um pouco mais além. Presidentes vão e vêm, partidos vão e vêm, projetos vão e vêm, nações inteiras vão e vêm. Deus permanece. E se isso é verdade, o povo que está em Deus permanece com Deus. Isso é tão importante, meus irmãos, tão importante. Eu e você precisamos, nesse momento aqui agora, enxergar talvez a transitoriedade, a efemeridade, a futilidade das nossas vidas, à luz daquele que está acima de nós. E veja, meus irmãos, Deus está afirmando esse contraste entre quem nós somos e quem Ele é eterno, nós não somos eternos dessa forma. Veja, nós seremos eternos para frente, mas não somos eternos para trás, certo? Os nossos dias em Deus não terão fim, mas eles têm um início. Mas nós precisamos reconhecer agora, é a segunda coisa que Moisés vai falar, que os nossos dias são sim difíceis, porque a ira de Deus tem consumido os homens. Segundo lugar, presta atenção, os dias são sim difíceis, porque de uma certa forma, a ira de Deus tem consumido os homens. Acompanha comigo a leitura do versículo 7, olha aí. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? O velho Moisés, o homem vivido, um tanto sábio já a essa altura da sua caminhada, ele olha para a situação dos homens no mundo, e não aqueles lá de longe, mas também aquilo que Israel está vivendo. Provavelmente aqui esse salmo deve ter sido ali registrado já na época da segunda geração de israelitas nas planícies de Moabe. Então é possível ali que já para dentro do Deuteronômio, tá? O último livro do Pentateuco que Moisés escreveu. Então o termo do período seria mais ou menos esse. E aí esse Moisés, ele olha para as assolações que assolam a humanidade, mas assolações que têm assolado o próprio povo de Israel. Um povo difícil, um povo que deu canseira e enfado para o próprio Deus com o seu pecado. Um povo que experimentou libertação miraculosa, com o mar se abrindo, com o faraó se afogando, caldo nos egípcios. Mas um povo que deu muita dor de cabeça no deserto, não é verdade, meus irmãos? Você lembra de Israel no deserto? Você deveria lembrar, porque parece um tanto com você e comigo. Povo reclamão. Gente, você acha que brasileiro gosta de murmurar? Vai dar uma olhada lá em Êxodo. Ai, que saudade, Senhor. Moisés, a gente está com saudade. O que vocês estão com saudade? Saudade dos pepinos do Egito. Saudade de 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Que saudade. Um povo que havia sido precisamente 430 anos escravo no Egito, estava com saudade do Egito. Deus nos arrancou e agora a gente está aqui nesse deserto, nesse mundo de areia sem fim, e reclamava, e reclamava, e reclamava, e murmurava, e se levantava contra o líder de Deus, Moisés. Ô povo dor de cabeça. Talvez o ápice, meus irmãos, foi aquele, né? Aquele momento talvez de maior contraste na história de Israel. Êxodo 19, 20, Deus convoca o seu líder Moisés para subir ao monte Sinai, aonde ele vai estabelecer um pacto de lei com o seu povo. Ele vai entregar as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Que momento glorioso. Era tanta glória, meus irmãos, que não podia nem chegar perto do monte, porque estava pegando fogo, saindo fumaça, trovão. Imagina que cena. Spielberg não podia imaginar uma cena daquela. Está lá, pá! Ninguém toca, vai morrer. Só Moisés pode subir. Moisés sobe, pá! E Moisés fica lá. E enquanto está acontecendo esse filme da glória de Deus lá em cima, o que está acontecendo lá embaixo, meus irmãos? Bezerro de ouro, não é verdade? Idolatria, amnésia espiritual, façamos para nós deuses, segundo aquilo que os nossos corações almejam. E Arão estava envolvido, viu? O irmão fez concessão lá. E então, meus irmãos, o que é que
Israel experimentou ao longo da sua caminhada do deserto várias vezes? Fúria de Deus. Deus já havia dito que ele era fogo consumidor, ele já havia dito isso, mas Israel não fez caso. Israel se afundou em pecado, em duvidar de Deus, em cinismo espiritual. E Deus pesou a mão sobre o seu próprio povo. O povo enfermou, vários deles enfermaram no deserto. Muitos morreram, meus irmãos. A situação foi trágica. O livro de Hebreus vai nos lembrar, por exemplo, que vários apostataram. No deserto, alguns foram ficando para trás, descrendo do Deus de Israel, e começaram a, inclusive, crer nos antigos deuses do Egito. Estavam mais afincados e enraizados nos falsos deuses do que no Deus verdadeiro. E assim foram abandonando a Deus. E o santo Deus não aceita isso, meus irmãos. Porque Ele é santo, 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 como os querubins declaram, e a sua ira se fez ver, o furor da sua ira. Eu estou fazendo lá com os meninos o catecismo das crianças, meus irmãos. E está sendo muito legal a experiência, eles estão decorando bem. Melissa hoje terminou de decorar 22 perguntas do catecismo, a gente está super orgulhoso. Mas é o catecismo, é Bíblia pura, é doutrina, e uma delas lá, né, deixa eu recapitular aqui de cabeça, está anotado aqui, mas eu quero ver se eu estou decorando. Aí eu pergunto para os meninos, há quanto tempo Deus existe? Deus sempre existiu? Porque tudo é do jeito que é, porque Deus decretou assim, a gente faz os gestos, né? Aí a gente fala, como podemos aprender acerca de Deus? Deus revela a si mesmo. E aí a gente começa a perguntar assim lá no catecismo, aonde Deus revela a si mesmo? Aí eles fazem, em sua palavra e na natureza. E aí a pergunta vem, e o que é que a natureza revela sobre Deus? E aí eles dois, o Daniel e a Melissa, fazem juntos assim, seu caráter, sua lei e fúria. Esse é o gestinho que a gente estabeleceu. Fúria! Eles adoram fazer fúria! Eu não sei se eles ainda entendem muito bem o conceito da paternidade espiritual, da fúria de Deus em relação ao pecado, mas eles entendem quando o papai e a mamãe estão com fúria para cima deles. E a gente precisa fúria neles. Meus irmãos, por que Israel estava experimentando tudo isso? Moisés estava dando resposta. Porque desde os dias de Adão, as ações do nosso representante federal, o primeiro homem da humanidade, com quem Deus estabeleceu uma relação, um pacto de obras, com ele, com Eva, esse primeiro homem, catecismo menor, desobedeceu a lei de Deus, o nome disso é pecado, desobedeceu a lei de Deus, e ao fazer isso, ao transgredir a santidade e a ética de Deus, contraiu para si a fúria de Deus, a ira de Deus. O que Israel estava experimentando é o que os homens sempre vêm experimentando no mundo. Todas as mazelas, todas as dificuldades que nós enfrentamos são expressões da santidade e da fúria e da ira de Deus contra o pecado. Meus irmãos, ao longo desse ano a gente experimentou momentos muito difíceis, não foi? Esse mundo é quebrado, os homens são corruptos, são maus. E eu não estou falando dos outros, eu estou falando da gente. Nós somos maus, nós somos corruptos. E nós temos acima de nós um Deus santo e um Pai amoroso que diz, porque eu tanto amo vocês, eu vou disciplinar vocês. Eu amo vocês, eu não sou um Deus como os outros deuses que abandona vocês quando as coisas não estão boas. Não, eu sou um Pai de verdade. Eu vou criar vocês do jeito certo. Então eu vou pesar minha boa mão paternal de fúria sobre vocês. E ao longo desse ano, eu e você experimentamos momentos que Deus disciplinou a gente, né? Você experimentou momentos de disciplina de Deus ao longo desse ano? Eu experimentei. Conselho sabe que eu experimentei. Meus coleguinhas de conselho ali sabem. Experimentei os momentos difíceis esse ano. O Senhor permitiu em certos momentos que a consequência do seu pecado não fosse refreada. Ele permitiu que você amargasse suas próprias decisões. Ele permitiu que por um tempo o seu pecado ganhasse asinha própria, e você achava, não, mas está no meu controle, o pecado é meu bichinho de estimação, está tudo sob controle. Nunca está sob controle, meus irmãos. O juízo de Deus, Romanos 1, o juízo de Deus se manifesta em justamente abrir a porteira. É isso que vocês querem fazer, homens? É por esse caminho que vocês querem seguir. Essas são as opções de vocês, ideológicas, sexuais. Essas são as opções. Segue nelas para você ver onde vai chegar. Então a ira de Deus
tem se manifestado sobre os homens. E o versículo 8 diz que as nossas iniquidades estão colocadas diante da luz do rosto dele, são reveladas. Meus irmãos, o Deus que caminhou conosco ao longo desse ano é um Deus que sonda os nossos corações e nos conhece, porque Ele é pura luz e não há nada que esteja encoberto aos olhos dele. Será que eu e você conseguimos chegar ao final de 2022 e falar assim: preciso olhar para o meu coração? Será que eu tenho persistido numa tentativa fútil de ocultar atrás de um arbusto aquilo que o meu pecado revela? Tem tentado, como se Deus não fosse ver, como se na virada do dia eu pudesse escapar do olhar de Deus. Meus irmãos, Deus ele é tão ciente de quem nós somos. Eu sou fascinado com a história de Zaqueu, a maneira como Jesus mostra naquele texto a sua divindade, porque Zaqueu era um homem pequeno e insignificante para o povo, porque ele era ruim aos olhos do povo, e era pequeno em estatura. Ele sobe numa árvore para ver Jesus, e o texto vai nos dizer lá em Lucas que ele vem até a árvore, e ele fala: Zaqueu, desce, porque eu vou ter na tua casa. Se Deus é esse Deus que chama as pessoas por nome, e quer ter comunhão com elas de forma nominal, seria possível eu e você fazermos pouco caso do nosso pecado? Não, meus irmãos. Tem que falar: Deus, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe o Zaqueu que há dentro de mim, e é esse Zaqueu que há dentro de mim, tantas vezes, que provoca a tua ira. Eu não posso viver dessa forma. Senhor, purifica-me, santifica-me, reconcilia-me contigo. Spoiler para o sermão de amanhã de manhã, tem mais amanhã de manhã sobre esse assunto. Mas é isso, meus irmãos. Nós estamos vivendo dias neste mundo, nas nações, no Brasil, que estão experimentando o versículo 9. Olha aí o versículo 9. Todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E aqui Moisés passa a falar justamente daquilo que aconteceu ainda no início da história da humanidade. E vamos falar só um pouquinho de cronologia antes de ir para o último ponto aqui. Quantos anos viveu Adão? Alguém sabe? Alguém tem a resposta para isso? 950 anos. Quem foi o homem que mais viveu na Bíblia? Crianças, quem foi o homem que mais viveu na Bíblia? As crianças grandes dão ajuda aí, dá a colinha aí. Qual é o nome dele? Sabe? Matusalém, né? Quantos anos teve Matusalém? Quantos? 969. Por aí, um pouquinho menos. Olha que interessante. Isso aqui vale para todo mundo. Tem alguém com 950 anos rondando por aí hoje? Você fez a minha piada, Alexandre? Você tomou a minha piada daqui? Eu não mostrei o meu sermão para Alexandre, ele fez a piada que eu ia fazer. Rainha Elizabeth não está mais por aí, né? Então não tem mais ninguém. Ô, Alexandre, vamos conversar depois, viu, cara? Não tem, né, meus irmãos? Porque os homens morrem, eles sofrem. Esse ano, meu sogrão, meu querido sogrão, está agora na presença do Senhor Jesus, mas passou esse ano com 72 anos de idade. Experimentou na pele aquilo que os homens experimentam, as agruras deste mundo caído, os resultados do pecado, as doenças. As pessoas morrem não só daquelas doenças que a gente diz que são as clássicas, elas morrem de uma série de coisas invisíveis que acontecem. Morrem do coração. Você sabia, e aqui me permita fazer essa pequena observação, tem gente que está vivo no corpo de pé, mas está mortinho por dentro. Porque o pecado esfacelou a esperança. O pecado esfacelou a sensatez. O pecado esfacelou o senso de direção de certo ou errado. As estruturas, as bases, os valores foram comidos como que por rato. E as trevas minaram qualquer esperança, e as pessoas estão vivendo assim, meus irmãos. Mas é assim, meus irmãos, que o texto termina, ainda que ele fale que os dias, como Eclesiastes fala, os dias são canseira e enfado, a gente vive aí no máximo 70, 80 anos, uns mais, outros menos. Mas esse é o fim do texto? Não, meus irmãos, não é, porque o mesmo Moisés que reconhece a ira e as consequências da ira de Deus no povo, ele é aquele que traz o nosso último ponto aqui.
de que existe a possibilidade, preste atenção no que eu vou falar agora, preste atenção. Existe a possibilidade de viver nesse mundo, não sob um constante, esse trem não acaba. Existe a possibilidade de viver nesse mundo sob um não vejo a hora. Não vejo a hora. Terceiro e último lugar, meus irmãos, nós precisamos da sabedoria do Senhor, que abre os nossos olhos para dias sem fim em Deus. De novo, presta atenção. Precisamos da sabedoria do Senhor, que abre os nossos olhos para dias sem fim em Deus. Versículo 12, acompanhe comigo a leitura. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Moisés, dentro dessa literatura do Saltério, ele faz um pulo, faz uma visita ao gênero de literatura sapiencial, de literatura de sabedoria, para fazer um comentário importante para a gente. Senhor, ajuda-me a entender minha história e a contar os meus dias para que alcance coração sábio. E sabedoria nas Escrituras Sagradas só tem uma definição, meus irmãos. Não existem várias sabedorias na Bíblia, não, só existe uma forma de entender, e o sábio de Provérbios nos ensina a fazer isso. É temer a Deus, e por meio de temer a Deus, viver habilmente. Sabedoria na Bíblia é temer a Deus, e a partir disso, viver habilmente. É disso que Moisés está falando. Senhor, ensina o teu povo, ensina a mim, ensina a todos a temermos a Deus, como desde o início do texto ele vem falando, para que vivamos habilmente neste mundo. E eu quero falar algo, meus irmãos, para vocês, e aqui eu gosto de compartilhar muito do meu coração também. O viver habilmente para Moisés não é somente um dia a dia, meio chateado, meio pesaroso, meio laiê, tem que trabalhar segunda-feira de manhã, 8 horas, porque não vai ter folga para você, tem que trabalhar do mesmo. Não é isso. Viver habilmente, meus irmãos, é enxergar as coisas pela ótica da eternidade de Deus. Você vai perceber do versículo 13 até o 17, que é isso que ele faz. Ele muda o ângulo, ele gira a chave. Ele tira eu e você desse plano das águas turbulentas e ele nos dá os olhos de Deus. Olha o versículo 13. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. A oração de Moisés é a seguinte: Senhor, o Senhor está vendo o que nós, os teus servos, estamos passando. Creio que essa oração chegará até ao teu altar, ao teu trono de graça. Então, Senhor, olha para nós, volta-te para nós, reconhece a nossa condição. E agora, meus irmãos, Moisés começa a se apoiar com muita fé em tudo que ele sabe a respeito de Deus, para alegrar o seu coração, para lhe dar sabedoria. Versículo 14, olha aí: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos. O que ele fala? Todos os nossos dias. Olha a oração, aprendendo a orar com o papai Moisés, oração matinal. Senhor, olha o que ele está falando: sacia-nos desde amanhã com a tua benignidade. Que desde amanhã nós percebamos, porque Deus faz isso, meus irmãos. Deus, ele nos dá bondade, benignidade desde amanhã. Então ele fala: supre meu entendimento com a tua benignidade desde manhã, para que ao longo do meu dia eu faça o quê? Eu cante de júbilo ao Senhor. Minha sogra está morando com a gente agora, Dona Eudalva. E eu tenho um maravilhoso relacionamento com a minha sogra, não fiquem com inveja, tá bom? Eu gosto muito da minha sogra, ela gosta muito de mim, a gente se dá. O Senhor tem sido muito gracioso ao longo dos anos. E eu acho que a minha sogra está tendo um pouquinho de dificuldade comigo, porque eu sou um pouco lento para sair da cama, mas quando eu saio, eu pareço um menino de 12 anos. Eu vou falar para vocês, não faça isso com a sua sogra, porque ela pode não interpretar. Mas eu já pulei em cima da minha sogra. Não é bom fazer isso, não é muito respeitoso. Eu fiz isso uma vez, não faço mais. No período que ela morou conosco lá nos Estados Unidos, teve um dia lá de manhã, ela estava lá deitadinha, eu estava todo feliz,
Porque eu tinha feito uma devocional de madrugada em Tiago 3, e aí o Espírito Santo encheu meu coração de alegria, não sei porquê, de manhã eu queria pular em cima da minha sogra. No bom sentido. Você, meu irmão, minha irmã, talvez de vez em quando aconteça isso, você ser tão suprido com a bondade e com a alegria de Deus logo cedo, que você quer passar o seu dia cantando, pulando, dizendo, exaltando. Já aconteceu isso com você? Porque é disso que Moisés está falando. Não só na segunda, não só na terça, não só na quarta, mas supre dia a dia nossas cabeças com a tua misericórdia, para que o adoremos todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Para que sejamos capazes de viver assim, é o que o texto está dizendo. Meus irmãos, isso é um modo de vida, não é uma atividade religiosa restrita a um dia da semana, ainda que eu e você tenhamos o dia do Senhor para fazer exatamente isso, cantar de júbilo ao Senhor, orar ao Senhor, ler a Bíblia ao Senhor, mas ele está falando, quando eu reconheço a bondade de Deus todos os dias eu adoro, todos os dias eu cultuo, todos os dias eu faço transbordar no meu ser e no meu caráter a grandeza de Deus. E ele fala, Deus faz isso conosco. Olha o que ele diz no versículo 15: alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Senhor, durante muitos anos nós temos experimentado tua mão disciplinadora naquele deserto, naqueles 40 anos. Senhor, mas pela tua misericórdia, dá-nos proporcionalmente igual ou mais alegria do que a própria aflição. Meus irmãos, Moisés podia orar assim porque ele sabia que Deus era assim. Ele sabia que Deus era assim. O mesmo Deus que pesou a mão foi o Deus que fez a água sair da rocha. O mesmo Deus que disciplinou os líderes de Israel e julgou o seu povo foi o Deus que deu café da manhã sobrenatural. Porque cá para nós, né? Pão caindo do céu e você acordar de manhã, não precisa ir no Carrefour para comprar, está lá o pão. E não era, coleguinha, não é qualquer pão, né? Pão que é feito na cozinha dos anjos, lá em cima. Provas contínuas do amor e da existência de Deus. Livramentos, dia e noite, visíveis e invisíveis. Senhor, alegra-nos em nos ajudar a enxergar com gratidão tudo o que o Senhor tem feito por nós. Meu irmão, minha irmã, deixa eu perguntar uma coisa sincera para você. Você consegue chegar ao fim do ano sem reclamação, sem contenda, mas com pura expressão de ações de graças, como Paulo nos fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas do Senhor as vossas súplicas e petições com ações de graça. Como o Salmo 136, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Rendei graças ao Senhor porque abriu o mar, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor porque derrotou os inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre, igreja. E por isso, não pelas circunstâncias, é por isso que eu posso dia a dia me alegrar. É por isso que eu posso dia a dia pedir a Deus, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, o pão nosso, não deixa faltar, Senhor. Livra da tentação, ajuda a perdoar, me ajuda a te chamar de Pai, chamar que o teu reino venha. E assim, meus irmãos, Moisés caminha para o final deste salmo, não com essa ideia de não aguentamos mais, mas Senhor, queremos experimentar tudo o que o Senhor tem a nos dar. Versículo 16: aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Meus irmãos, a esperança de Moisés, e aqui já na conclusão do nosso sermão, a esperança dele é a de que Deus fosse capaz de fazer o quê? Mostrar as suas próprias obras aos seus servos, aos seus filhos, a sua glória, e assim isso fosse um estímulo para que nós o servíssemos de volta.
Quando nós víssemos o que Deus faz por nós, sua bondade, seu amor, nossa resposta seria: as obras das nossas mãos serão apresentadas. Senhor, confirma agora as obras das nossas mãos. Nesses dias difíceis, nesse enfado, nessa canseira, nesses 70, 80, 90 anos, confirma o nosso serviço. Meus irmãos, é muito bonito desejar isso, mas é realista? Novamente, vamos falar só um pouquinho de política, só um pouquinho. Você se aproximou da urna eleitoral em outubro com uma série de expectativas, de coisas boas que podem acontecer para o nosso país, e novamente, dentro da sua cosmovisão, essas coisas boas podem estar acontecendo ou não. Então eu vou reconhecer isso, vou reconhecer. Mas é bem possível que as coisas estejam saindo do que você estava querendo, e aí você pensa assim: poxa, é muito bonito aspirar coisas boas, mas não é realista. Não é realista. Não condiz com a vida real que a gente vive todos os dias. Não condiz muito com os relacionamentos que eu tenho dentro da minha casa. Não condiz muito com os desafios que eu tenho toda vez que eu tenho que enfrentar aquele tipo de chefe, ou aquele tipo de colega, aquele tipo de bullying. Não condiz muito com uma série de coisas que eu enfrento no dia a dia. Então, a esperança não é a última que morre, a esperança já morreu. E meus irmãos, tem muita gente pensando assim hoje, desanimada. Ainda bem que Moisés não pensava assim. Ainda bem que Moisés sabia que quando ele fala: seja sobre nós a graça do Senhor, é porque Deus havia se comprometido a revelar a sua graça a nós. E como é que eu e você sabemos disso? Como é que eu e você temos a convicção de que a eterna graça de Deus foi revelada a nós? Presta atenção, meu irmão, minha irmã, porque aquele que é a graça eterna de Deus invadiu a cronologia dos homens. O invisível se tornou visível. Tendo contato esses dias com o livro de Marcos, lendo os evangelhos, lendo as histórias bíblicas, meus irmãos, eu tenho novamente sido levado a mentalizar aquelas histórias como elas são contadas. Quando Pedro e seu irmão André passam uma longa noite sem conseguir pegar um peixinho sequer. Eles dependiam daquilo, era o sustento deles. E eles voltam lá pelas tantas da manhã, em Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, um tanto cansados, desanimados, ou canseira, ou enfado, peixe que não vem. Mas lá na praia tem um rabi ali que está ensinando algumas pessoas. E eles se aproximam, e esse rabi, como se fosse casual, vira para Pedro e fala assim: eu posso entrar no seu barco, porque eu estou precisando de um púlpito melhor aqui, ó. Eu posso entrar? Ué, tá bom, entra. E ali ele termina de fazer a sua pregação, e aí Pedro está ali um tanto desanimado, o texto vai deixar claro, ele já está ali mexendo nas redes, já está ali meio desanimado. Aí Jesus vira para ele e fala assim: lança a rede ao mar. Senhor, mas nós pescamos a noite inteira, não pegamos um peixinho sequer. Jesus fica olhando para ele e fala: tá bom, mas ao teu comando faremos isso. Pedro não sabia, André não sabia, Zebedeu não sabia, Tiago e João não sabiam, estavam no outro barco. Mas quando eles botam a rede na água, logo assim, o Deus para quem 1000 dias são como uma soneca, manda os peixes entrarem naquela rede, e a rede se enche de peixes, e é tanto peixe que o barco quase foi a pique, tem que vir o outro barco, e a alegria indizível, e ali eles estão naquele momento de alegria, mas de repente a ficha cai para Pedro, e ele se ajoelha no meio do barco, porque ele percebe, meus irmãos, que aquele que estava dentro do barco com ele, era o eterno Deus. E aí ele fala: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador, eu não sou digno de ter comunhão. Mas Jesus, meus irmãos, que teria todo o direito de mostrar a sua ira e afastar aquele incrédulo, aquele pecador, não, ele pega e fala: levanta, Pedro, porque eu farei de ti, dos teus irmãos, pescadores de homens. O eterno Deus entra na história do pescador Pedro e transforma a história dele à luz da eternidade. Ele pega a eternidade e fala: entra aqui, eternidade, na vida desse homem.
E é isso que Jesus faz conosco, meus irmãos. Ele pega pecadores, pescadores e pescadores, pecadores, como nós. E a eternidade dele entra nas nossas vidas. O eterno Deus morreu na cruz, ressuscitou de uma vez por todas, e a vida que ele tinha nele, que agora é uma vida de plena e perfeita eternidade, foi dada a nós, foi concedida a nós. O perfeito pastor das ovelhas, ele fala: aquilo que é meu e é eterno, eu dou a vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também, para que a vida que eu tenho, vocês tenham também, para que a missão que eu tenho, vocês tenham também, por toda a eternidade. Dias sem fim e dias inimaginavelmente maravilhosos nós vivemos em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, me permita terminar o meu sermão dizendo o seguinte para você: quem conhece a Cristo de verdade não tem desculpa para viver uma vida como se amanhã o mundo fosse acabar. Não tem. Porque, meus irmãos, esse lado da eternidade só acaba quando Deus mandar. E toda a história continua, porque este mundo vai ser repaginado em novos céus e nova terra, onde o governante será Jesus Cristo de Nazaré. E Ele deseja que o seu povo, por fé, veja além de todas as circunstâncias ao nosso redor, sempre. Ele deseja que esse povo veja o autor e consumador da fé, que morreu e ressuscitou e vive e reina. E assim eu e você seremos capazes de olhar para os nossos dias como aquele que nos sacia de benignidade de manhã. Eu quero terminar minha exposição pedindo apenas para que você abra comigo em Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, o versículo 31. Eu vou pegar um pouquinho antes, só para você ver aí, que Moisés não estava inventando moda, tá? Eu vou ler o versículo 28 ao 30, e você lê junto comigo o versículo 31, tá bom? Eu leio o 28 ao 30 e você vê junto comigo o versículo 31 em Isaías capítulo 40. Olha o versículo 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando o eterno Messias entra na vida de alguém, aquele que trabalhou incansavelmente, porque o pai era incansável, então ele era incansável. O pai trabalhava dia e noite, então ele trabalhava dia e noite. Ele, pela boca de Isaías, vira para a gente e diz: os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Meu irmão, você está cansado? Está cansado? Foi longo o dia hoje? Foi longa a semana? O pessoal está dando dor de cabeça para você? As notícias estão dando dor de cabeça para você? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu sempre quis voar. Ia ser muito legal ter umas asinhas para sair voando de vez em quando. Talvez a gente não tenha nem aqui, nem nos novos céus e nova terra. Eu não acho que a gente vai ser desses que vai ter asas. Mas o nosso Deus é como aquele que nos coloca debaixo das suas asas. E aonde Ele vai, nós vamos. Ele cuida da gente, Ele nos fortalece, e Ele se comprometeu em sustentar uma igreja para si, não só em 2023, mas até o dia de Cristo. As portas do inferno são incapazes de prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque o cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo, Ele é
inderrotável. A morte não conseguiu, o diabo não conseguiu, o mundo não vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Então é bem legal estar do lado dele, né? O eterno, maravilhoso e cuidador Yahvé, que promete te sustentar, meu irmão, minha irmã. Então eu queria que você realmente, você começasse essa virada de ano do jeito certo, não é com o pé direito não. É com o Deus direito. É com o Deus certo, o Deus justo, o Deus verdadeiro. Que Ele ajude a mim e a você, minha irmã, a gente parar, meu irmão, minha irmã, a gente parar de falar, esses dias não acabam, que a gente consiga olhar e falar, não posso esperar a hora de estar na presença do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, nós temos aqui uma esperança tão forte nesse texto, a esperança de que as nossas obras serão confirmadas, porque a graça eterna de Deus é conosco, Senhor. O Senhor é quem nos ajuda, o auxiliador, o Espírito Santo é o confirmador da obra de Jesus em nós. E honestamente, Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a pura e absoluta verdade da Tua palavra. Senhor, o nosso Redentor, Jesus Cristo, nos ama tanto. Ele tem tanto poder nas mãos para nos fortalecer, para renovar a nossa forma de pensar e o nosso serviço. Senhor, capacita o Teu povo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a tirar os olhos de águas turbulentas e a olhar para aquele que caminhou sobre as águas no passado e desde então tem feito muito mais do que apenas caminhar sobre as águas. Cremos em Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor nos ama porque a Tua palavra assim nos diz. Confirma então as obras das nossas mãos, em nome de Jesus. Amém.